Bom, boa tarde a todos. Estamos começando aqui essa conversa, né, oferecida pela Redline, que é a rede de estudos rede latino-americana sobre estudos sobre multimodalidade. Eu agradeço muito a Dominique e a Liliana, que nos fizeram esse convite. Agradeço a Zaira por estar aqui também e a todos que estão assistindo. Vocês podem colocar suas dúvidas no chat, tanto para mim quanto para a Zaira ou para nós duas. A gente vai tentar fazer uma apresentação mais compilada para que a gente tenha mais tempo para poder conversar e poder tirar as dúvidas, né? E o debate que é tão bacana no fim das apresentações. A gente também queria divulgar o 10º ICOM, né, que é o encontro sobre multimodalidade, que seria sediado, né, no Chile esse ano, mas por causa da pandemia não precisou ser adiado e vai ser feito de forma virtual no ano que vem. E aí, por causa disso, eles reabriram as inscrições para abstracts e para resumos, painéis e mesas redondas. Então, a gente convida todos vocês a acessarem o site, procurarem as informações, as inscrições estão abertas e as submissões de trabalhos também. Vale muito a pena. O último foi sediado numa universidade em Odense, na Dinamarca. Eu e a Zaira, a gente pôde estar, foi muito enriquecedor, e a gente tem certeza que esse ICOM vai ser realmente também muito bom, e estaremos lá, eu e Zaira, né, virtualmente, e esperamos ver todos os colegas e pessoas novas também que se interessem pelo tema para estar lá com a gente. Esse encontro, ele vai fornecer certificados para estudantes de graduação que precisarem de horas, né, e tudo, é só vocês preencherem o formulário que as meninas vão deixar aí no link, as orientandas da Zaira, as Célias, né, que são duas Célias, e elas vão deixar o link aí do formulário, vocês podem preencher, quem precisar de certificado para essa apresentação de hoje. Eu acho que são esses os avisos. A gente teve até hoje, né? Essa é a terceira conversa, né, sobre multimodalidade que oferecido pela Redline. E o propósito mesmo é uma conversa, um diálogo informal sobre pesquisas, né, sobre multimodalidade que a gente tem feito. Então, quando a Dominique e a Liliane me chamaram e falaram assim, Clarice, tem algum pesquisador com quem você tem conversado e mantido mais contato e tudo? Eu não pude pensar em outra pessoa, a não ser minha companheira Zaira, né? Que a gente foi parceira teve a mesma orientadora de doutorado, a Sônia Pimenta, a quem a gente manda um grande abraço, estamos morrendo de saudades. E desde então a nossa parceria só foi crescendo e a gente tem publicado algumas coisas juntas e a gente coordena. Eu sou vice, a Zaira teve a iniciativa desse lindo projeto de pesquisa que se chama GMULT, e nós estabelecemos essa parceria e tem sido muito frutífera. Então eu falei, não tem outra pessoa para chamar, não ser a Zaira, né? Eu não pensei em outra pessoa, a gente tem feito muita coisa juntas. Então, nessa palestra de hoje, nessa conversa, na verdade, a gente tentou compilar algumas das coisas que a gente tem feito juntas, e como a gente acabou de publicar um artigo sobre o feminino, né, nós analisamos peças publicitárias sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente analisou representações do feminino em peças publicitárias. E aí, como eu também já tinha um trabalho com a Sônia sobre o feminino nas princesas da Disney, a gente decidiu pegar esse tema. Então, a gente vai falar um pouquinho desses dois trabalhos e também vamos falar do nosso trabalho que a gente fez, que até apresentamos no 9º ICOM em Odense,
sobre o estado da arte da multimodalidade no Brasil, e vamos falar sobre essa questão da metodologia, né? E aí vamos dar exemplos com esses 2 trabalhos sobre feminino que nós fizemos. E esse último que eu citei, né, do 8 de março, acabou de sair do forno, acabou de ser publicado por um livro organizado pelo João Paulo Silva Barbosa, que é ex-aluno nosso e uma pessoa muito competente, que a gente estima muito, e agradecemos o convite pelo livro pelo capítulo publicado no livro dele. Bom, então, primeiro, só apresentando, né, essa aqui à esquerda é a Sônia Pimenta, né, que foi nossa orientadora de doutorado, e ela também foi orientanda de doutorado do Gunter Kress, né, que infelizmente faleceu, né, no ano passado, e aí, por causa do contato dela, eu consegui um contato para poder ser orientanda dele de doutorado sanduíche em 2015. Eu também faço parte do coletivo Panmimic, que é uma iniciativa encabeçada pela Elizabeth Adame, que também fez doutorado com o Gunter em 2009, e ele agrega pesquisadores sobre multimodalidade no mundo inteiro para falar sobre as mudanças da comunicação durante a pandemia. A gente tem um Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, então convidamos a todos a interagir conosco. Alguns membros da Red Lane estão no Panmimic, como o Germán e outros, a Ana também, e outros pesquisadores fazem parte, a Dani, entre outros, não estou lembrando todos agora aqui, que são da América Latina e que estão no Panmimic. O GEMULT, que eu tinha falado, né, que eu e Zaira coordenamos, o grupo de estudos em multimodalidade, leitura e textos, né, e é coordenado pela Zaira lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Como produção, vocês que estão assistindo podem acessar pelo celular, com a câmera do celular, vocês podem acessar esse QR Code, que vai levar vocês para essas publicações, esses livros que eu vou citar agora, tá? Então, se você acessar com a sua câmera, nesse QR Code, você consegue, já vai direto para o link dessas publicações que eu vou mencionar agora. O primeiro é esse primeiro livro que eu organizei com os alunos de graduação, e aí ele é um livro bem prático, reúne capítulos de análises baseadas na multimodalidade e na semiótica social. Então, se você quer exemplos de análises, né, com essa metodologia, essa perspectiva teórica, esse livro vai te oferecer bastantes opções, tá? Ele tem capítulos sobre análises de capas de CD, peça de teatro, livros infantis, capas de jornais, revistas, enfim. Ele é bem variado. O outro foi prefaciado pela Zaira, que eu organizei com a Sônia, e aí dessa vez reúne artigos de alunos de pós-graduação, e é nesse livro que está o meu capítulo com a Sônia sobre as princesas da Disney. Tá? É um capítulo bem grande, mas vale a pena, porque ele demorou para ficar pronto, ele demorou 4 anos para ficar pronto, mas ficou, graças a Deus. Então, ele está ali. Todos esses livros eles têm acesso gratuito pela internet, a versão e-book, a todos os capítulos, tá? E o que eu fiz em parceria com a Zaira, que é um produto do nosso grupo de pesquisa do GEMULT, multimodalidade de ensino, e aí a gente reuniu perspectivas, né, convidou autores para falar sobre a multimodalidade na educação, tá? E então, organizamos esse livro, aí junto com a Sônia e também com o apoio do GEMULT, da Federal do Espírito Santo, para poder fazer essa obra, que também ficou bastante inspiradora, né? Porque fala diretamente sobre educação.
Você também pode acessar, se você não quiser acessar pelo QR Code, você pode acessar no site aqui, claricegualberto.academia.edu, você consegue acessar todos esses livros e os capítulos gratuitamente, tá? Ou pela câmera do celular. Agora vou passar para a Zaira, para ela poder se apresentar. Tá com você, Zaira? Ok. Bom, boa tarde a todos. Você vai passando, Clarice, a apresentação, mas, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar as palavras da Clarice, que é um enorme prazer estar aqui, né? Eu agradeço muitíssimo a comissão da Rede Latino-Americana de Estudos em Multimodalidade, mais precisamente na pessoa da Dominique e da Liliane. E, como a Clarice situou, hoje a gente tem mais um encontro, né, de conversas, um momento de diálogo, e que a gente espera que esse momento seja profícuo, assim como os demais que foram realizados pelos outros colegas, durante esse ano, que muito nos agregou e possibilitou riquíssimas reflexões. Eu gostaria de agradecer a Clarice pelo convite estendido, como ela situou, que é uma grande amiga, né, uma parceira, uma estudiosa que eu tenho tido a oportunidade de dialogar desde 2009, nos tempos do mestrado e doutorado, né, temos muitas coisas em comuns e estamos sempre trabalhando em parceria. Esse momento da Red Lane representa mais um deles, né, mais um momento que a gente está junto. Então, para mim, esse momento é muito importante, dialogando com a Clarice e com os colegas da América Latina, né? Espero que todos participem dessa conversa e que seja uma conversa, como assim é colocado na divulgação e no nosso propósito, muito profícuo. E a Clarice já situou, eu estou reiterando que a gente vai apresentar de uma forma muito singela alguns dos trabalhos que a gente tem realizado nos últimos anos sobre a multimodalidade, demarcando alguns tópicos para discussão, né? Nós iremos apresentar um pouco desses trabalhos em alguma medida que possa fomentar algumas reflexões aqui nessa conversa, e vocês fiquem à vontade para contribuir, né, com perguntas, comentários, para que possamos dialogar. Nós já situamos, né, Clarice, que a gente vai falar junto, então a gente vai falar em português. Eu pretendo falar de uma forma bem compassada, para ficar viável, para que seja a compreensão acessível a todos, para os colegas que falam espanhol entender. No primeiro momento, então, a gente se organizando, a Clarice vai apresentar, como ela demarcou, um pouco das nossas pesquisas, né, que a gente realizou em 2018 e 2019, numa curiosidade de querer compreender como a multimodalidade tem sido recepcionada no contexto brasileiro, e, na sequência, a gente tece algumas discussões em torno de alguns dos nossos trabalhos que foram desenvolvidos de 2019 e 2020, né? E nesses trabalhos a gente vai procurar problematizar ou discutir as reproduções de valores, né, de que se perpetuam no discurso multimodal em torno das contribuições simbólicas do feminino. E algo que nos aproxima muito entre eu e Clarice, nós somos orientandas da professora, fomos, né? E a gente acaba dizendo assim, continuamos sendo orientandas da professora Sônia, que nos apresentou a semiótica e a multimodalidade, que nos acolheu de uma forma muito acolhedora na UFMG, né? Tem divulgado, né, trabalhado intensamente com a gente, divulgado seus trabalhos, suas pesquisas junto conosco, e aqui ficam os nossos agradecimentos à Sônia, em todo momento, é muito bom situar isso, é muito bom e gratificante relembrar a participação da Sônia no nosso histórico, na nossa trajetória de pesquisa. Eu acho que precisa passar aí, Clarice, a apresentação que você vai colocando. A Clarice já pontuou nossos trabalhos em comum. A gente tem trabalhado no GEMULT, eu e ela temos liderado esse grupo de pesquisa no CNPq aqui no Brasil, com seminários, com produção de material. Eu tenho participado das discussões integradas ao grupo SAL no Brasil, que é o grupo Sistemas, Ambientes e Linguagem. É um grupo grande, tem feito uma produção intensa, trazendo as contribuições da semiótica, da linguística sistêmico-funcional. Então, assim, tem um grupo de trabalho coordenado pela professora Sara Escota e pelo professor Orlando Vian também, que tem demarcado
uma importância muito grande no cenário brasileiro. E aqui, né, só para registrar que é a gente tentando fazer um pouquinho de propaganda daquilo que a gente tem feito com muito orgulho, com muito esforço na academia, no Brasil, na tentativa de produzir ciência, e mais precisamente uma ciência que chegue também, em alguma medida, na educação, no ensino, com vistas a qualificar esse espaço, né, que é tão importante para nós. Eu acho que a gente coloca nesses termos a nossa apresentação, e na sequência, então, a Clarice demarca, no primeiro momento, né, essas indagações, esses questionamentos que a gente começou a se fazer, né, no ano de 2018, e levamos 2019 quase inteiro, e 2018, para tentar mapear pesquisas no Brasil e compreender como a abordagem da multimodalidade tem sido recepcionada, tem sido trabalhada no contexto brasileiro. Então, a Clarice situa nesse primeiro momento essa pesquisa, e na sequência a gente continua. Ok, então, Zaira. Bom, aqui, então, nós vamos começar falando deste trabalho, né? Que a Zaira já pontuou aí. Se você quiser acessá-lo, tá aí o site, tá o QR Code também. Você pode acessar pela sua câmera de celular, você pode acessar o link pelo QR Code. E nós publicamos esse trabalho em 2019, ele foi apresentado em 2018, ele ficou pronto em 2018, para a gente poder apresentar no nono ICON, né, lá em Odense. E aí, aqui nós vamos apresentar só pincelar algumas coisas, porque a gente tem muito dado, teve muita coisa, né, para dizer. Aí, se você quiser tudo detalhadinho, tá lá no artigo, e no artigo também tem o site, o blog, que a gente tem todas as informações, todos os dados que foram compilados e que foram analisados, todos os artigos estão nesse blog que é citado no nosso artigo, tá bom? Bom, primeiro, como que a gente fez para catalogar esses dados, tá? Nós enfrentamos uma realidade difícil, porque a gente percebeu que na área de humanas, especificamente na área de linguagens, né, a gente não é treinado a lidar com estatística e tratamento de dados quantitativos, né? Até por isso, talvez, que muitas pesquisas das ciências humanas não tenham tanto crédito na academia, como, por exemplo, da engenharia ou na medicina, né? E a gente se viu nesse lugar de precisar lidar profundamente com a questão de levantamento de dados, tratamento de dados, né, de estatística e tudo, e foi muito difícil, né? Eu queria agradecer aqui o Orlando, publicamente. Ele trabalha no Ministério, com tecnologia no Ministério Público Federal, e ele me ajudou muito com essa questão. Ele é, né, um super profissional de TI, e me ajudou com esse tratamento dos dados. Então, a primeira coisa que ele falou é que para os dados eles terem validade, eles precisam ser rastreáveis, o público precisa saber que dados que foram esses. Então, por isso que a gente disponibilizou o blog com todo o material que foi analisado, tá? Os nossos critérios de pesquisa eram esses parâmetros aí, que estão aqui, ó. Então, primeiro, a gente considerou publicações entre 2013 e 2017, porque a gente estava fazendo em 2018, então o ano de 2018 não tinha terminado ainda, então a gente pegou de 2013 a 2017. Artigos que foram publicados em língua portuguesa, tá? E tivemos os termos de busca multimodalidade e multimodal. Então, às vezes você vai falar assim, meu artigo não foi citado. Talvez é porque ele não tenha sido publicado em português. Se ele foi publicado em inglês, mesmo sendo publicado no Brasil, a gente não contou. A gente queria saber qual era, a gente queria saber o estado da arte da multimodalidade no Brasil em português, tá? Então, primeiro, a gente teve uma metodologia para tratamento de tese e dissertações e outro para artigos, tá? Então, para tese e dissertações,
a gente buscou na biblioteca digital de tese e dissertações e no banco da CAPES, tá? Com esses parâmetros aí, a gente chegou num total de 707 títulos. Aí nós excluímos 230. Por quê? Porque ou eram trabalhos fora do tema, ou eram trabalhos que estavam em língua estrangeira, tá? Então, o termo multimodalidade, às vezes, ele é usado na engenharia de transportes, a gente também viu ele sendo usado na medicina, e não era com o mesmo significava outras coisas, né? Então, a gente precisou excluir, e aí a gente chegou num total de 477. Aí nós verificamos esses 477 títulos e verificamos que tinha 206 que eram duplicados, que apareceram 2 vezes. Então, a gente caiu para 271. Nesses 271, aí a gente leu os resumos de todos e lemos a tese ou a dissertação inteira, caso a gente achasse necessário, caso o resumo tivesse insuficiente, né? Fazendo essa leitura, a gente categorizou por ano, local de publicação, né, qual era a universidade, o tema, o embasamento teórico para a multimodalidade e o que foi analisado, ou o objeto de estudo. Tá? Então, às vezes estudou páginas de revista, foi propagandas, enfim. Então, aí a gente foi fazendo. Essas planilhas com essas categorizações estão todas nesse blog que eu falei para vocês que estava citado no site. O procedimento para os artigos foi um pouco mais complexo, porque não é tão organizado como o banco da CAPES e a biblioteca digital, e a gente precisou contar com o Google Scholar, que era aquele que reunia, mas era muito complicado, porque tem muita repetição e muita coisa fora do tema, tem menos filtros, né? Então, usando os mesmos parâmetros, a gente chegou num total de 1.748, a gente excluiu 882, porque eram fora do tema ou estavam em língua estrangeira, aí a gente verificou que tinha 327 duplicados, ficamos com 539, a gente precisou excluir mais 85 que não eram artigos acadêmicos, às vezes era uma resenha, às vezes era uma monografia, e não entrava nos nossos padrões. Nós incluímos 21 que não encontramos no Google, e a gente sabia da existência, 21 capítulos de livros de pessoas que a gente conhecia e tal, que a gente incluiu. Aí nós lemos esses 475, excluímos 96 em que a multimodalidade foi tratada superficialmente. Nesses 96, muitos, a gente via que o termo multimodalidade aparecia uma vez nas referências bibliográficas. Então, assim, não apareceu no artigo inteiro, não tratou sobre multimodalidade, né? Às vezes a palavra aparecia no resumo, às vezes era a palavra-chave, mas não era tratada, às vezes era tratada, tinha 1, 2 ocorrências do termo, e quando a gente lia o artigo, realmente não explorava. Então, nós excluímos 96 artigos e ficamos com 379. Aí nós categorizamos por tema, ano, local de publicação, o embasamento teórico, material e se era capítulo de livro, artigo em periódico ou anal de congresso. Bom, primeiro, os tipos de publicação. Tese de doutorado a gente teve 79, artigos a gente teve 379, aí divididos por essas categorias, né? A maior parte eram artigos publicados em periódicos. Dissertações de mestrado a gente teve 192, então a gente teve um total de 650 trabalhos, tá? Produções por ano. Então, a gente teve bastante produção em 2016, 2017, né? E a gente pode perceber aí um salto muito grande, né? De 2013, 2014 para 2016, 2017, principalmente dos artigos, né? Que provavelmente são frutos dessas teses e dissertações publicadas em 2015, 2014, tá? Aí nós temos o embasamento teórico. Então, nós vemos que nos 3, tanto nas dissertações, nas teses e nos artigos, o top da balada, né, vamos dizer assim, era o Crazy Van Leeuwen 2006, né, ou 96, o Reading Images.
E hoje, oficialmente, hoje, a Routledge lançou na Black Friday, né? Lançou aí o Reading Images 3, tá? Que eu e Zaira já temos conversado, estamos num processo aí de tradução. Foi interrompido porque nós duas descobrimos estar grávidas mais ou menos na mesma época. A Zaira descobriu em junho, eu descobri em julho. Então, a gente teve que suspender um pouco, mas a gente já estava em conversas, né, com a Routledge, com o Van Uven, sobre a tradução. Mais um projeto que a gente tem em mente aí. Mas hoje está sendo lançada a terceira versão e tem muitas diferenças da segunda versão para a terceira. E ele foi utilizado, a gente pode ver aí a primeira e a segunda versão são extremamente utilizados para a fundamentação teórica da multimodalidade. Nesse quesito, a gente vê um problema, porque o Gunter Kress, né, ele sempre falou que a gramática do design visual, que é essa publicação de 96, ela não é uma teoria em si mesma, né? A gramática, ela é um braço da semiótica social, ela é uma metodologia. Como analisar imagens? Né? Tem categorias que eles esboçam, que eles propõem, né? Mas não é uma teoria em si mesma. Ela é fundamentada na semiótica social. Então, o que a gente viu foram muitas pessoas pegando as categorias da gramática e usando sozinhas. E pareciam nem saber o que era semiótica social. Então, a gente se deparou com trabalhos extremamente descritivos, que ficavam aplicando as categorias, mas na hora de tecer conclusões, as conclusões não eram tão satisfatórias, porque o trabalho era altamente descritivo. Então, esse foi um dos problemas que a gente discute no artigo, que a gente viu por essa questão de pegar a gramática do design visual sozinha como aporte teórico, né? Isso já é um erro em si, porque ela não é uma teoria, né? Ela é uma abordagem metodológica, né? Mas o aporte teórico, né, precisa de ser outro. A gente ficou feliz por ver nomes brasileiros, né, como a Roxane, a Ângela Dionísio, e o único lugar que a gente viu Rod Kress 88, que o primeiro livro, né, foi quando eles lançaram a semiótica social, foram nas teses, né? Então, a gente não vê nas dissertações e nos artigos tantas citações de Rod Kress. E mesmo assim, nas teses, a gente só viu em 3, né? 3 teses apenas. Bom, aqui é um mapa do Brasil para a gente ter ideia da concentração, né, de dados. Lembrando que são teses e produções em português, tá? Então, a gente vê que o maior concentra bastante no Sudeste e no Sul, né? Tem uma presença bacana no Nordeste também. E a gente vê que no Norte ainda está bastante devagar, né, para chegar. Eu, né, estando na UFMG, eu já vejo dificuldade, porque são poucas pessoas que trabalham com semiótica social, poucas que trabalham com multimodalidade, então, realmente é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente conseguir expandir, né? Então, mas a gente vê bastante presença no Nordeste, bastante presença no Sudeste, né, e no Sul. Bom, os temas mais recorrentes foram educação, nos 3, tanto em artigos quanto dissertações e teses. E educação foi o tema que mais se destacou, tá? E os materiais analisados, nós tivemos muitos vídeos, tanto nas teses quanto em artigos, porque eram análises, muitas vezes, de sala de aula, gravações de vídeos, tá? E a gente vê os materiais didáticos, olha, em segundo lugar aí nas teses e nas dissertações, e em primeiro lugar, nas teses e nos artigos, e em primeiro lugar nas dissertações. Então, um tema também ligado aí à educação, né? E então a gente pôde ver que esse material foi muito analisado, tá? Bom, agora falando um pouco sobre metodologia. Aqui, gente, nós só demos uma pincelada no artigo, porque o tempo urge, né?
E eu vou falar rapidinho aqui da metodologia para a gente partir para as análises e eu passar para a Zaira. Bom, como que a gente faz uma análise baseada na semiótica social, né? Uma análise multimodal? Primeiro, tem essa observação do que o Crash chama de banal, do dia a dia, né? Não precisa a gente buscar coisas muito fora do nosso cotidiano. Basta olhar as placas, aquilo que nos cerca, né? Com o que a gente convive. E aí, muito surge daí, das nossas observações do banal. Depois, observando, a gente vê os textos com os quais a gente convive, né? As propagandas, os vídeos, as placas, os materiais de divulgação, as músicas, enfim. Observando esses textos com os quais a gente convive, a gente tem ideias de pesquisa, a gente faz perguntas, né, para eles. E aí, a partir dessas ideias e perguntas, a gente pensa, de quais teorias eu preciso para poder analisar, né? Então, a semiótica social, ela precisa ser interdisciplinar. O Gunter sempre pregou dela ser interdisciplinar. Porque, por exemplo, no nosso caso que a gente vai falar aqui hoje, não tinha como a gente falar sobre o 8 de março e do universo feminino sem trazer uma teoria que falasse sobre o feminino, né? Que falasse sobre gênero. Não tem como você falar sobre livros didáticos sem falar sobre educação, né? Então, a gente precisa sempre ter ali uma abordagem interdisciplinar para poder fazer uma pesquisa sólida. Então, talvez a gente precise buscar na arquitetura, no marketing, né? Na engenharia, nas artes, na economia, né? Na geografia, na biologia, enfim. Depois que a gente foi para decidiu as teorias, a gente vê quais materiais e métodos, né? Quais materiais eu vou analisar e qual metodologia eu vou usar para analisar esses materiais. Aí a gente vai para as categorias, mas fechando, né? Se a gente pensar num triângulo invertido, fechando no nosso triângulo. Né? Então, quais categorias? Aí entraria, por exemplo, se fosse o caso, a gramática do design visual. Se eu vou analisar imagens estáticas, eu entro com a análise do design visual. Pode ser uma das minhas opções aí que eu uso, ok? Daí eu levanto os dados, e aí, então, eu vou coletar esses dados, selecionar esses dados, porque não dá para analisar tudo, e aí eu vou analisar. Daí eu vejo que os grupos sociais envolvidos, né? Então, a gente falou da questão do feminino aqui, né? Pode ser a questão dos estudantes, a comunidade escolar, os professores, comunidade negra, enfim, pode ter vários, os indígenas, né? Ou a questão da educação do campo. Então, pode ter vários grupos sociais envolvidos que eu preciso abordar na minha pesquisa, tá? Bom, aí aqui é só um exemplo rapidinho, já falei desse artigo em outras lives, então não vou me ater muito a ele. Se você quiser acessar, aí está o QR Code direto para o capítulo, tá? Que eu fiz com a Sônia. Então, um exemplo rapidinho de análise multimodal baseada na semiótica. Eu queria estudar a representação do feminino em personagens da Disney. Para tanto, eu utilizei semiótica social que guiou os meus objetivos de análise e a análise em si. Eu usei o Bourdieu 2002, né, um texto maravilhoso dele que chama A Dominação Masculina, para poder falar sobre feminino e construção de símbolos, tá? Então, também usei o texto dele, né, sobre poder simbólico, etc. E precisei de metodologias específicas, tá? Para analisar cada modo. Então, eu usei aí categorias específicas para falar de música e voz, categorias específicas para falar sobre o olhar e a composição visual, outras para falar sobre iluminação, que eu estava analisando trechos de vídeos, né? Então, saíram muitas categorias envolvidas.
Usei o Crazy Van Luva em 2002 para falar de cores. Esses outros aí para falar sobre edição e filmagens. Movimentação corporal. Estudo do verbal, usei a sistêmica. Expressões faciais, usei Mesquita. E aí, gente, tá vendo como é que é interdisciplinar? Como que eu ia analisar os vídeos sem partir para a interdisciplinaridade, né? Mesquita 2011, essa última categoria aí, ela fala da psicologia, para falar sobre as expressões faciais, os tipos de sorriso, os tipos de olhar. Então, a gente precisa buscar mesmo em várias áreas, né? Buscando sempre a compatibilidade, mas a gente precisa expandir para poder fazer um trabalho que seja sólido, né? Não dá para a gente ficar só na nossa caixinha, tá? Aí, então, né, eu dividi por modos semióticos, então eu analisei a aparência da personagem, a música, a voz, o cenário, né, como eu falei para vocês. E aí, todos esses modos em azul, eles estão submetidos ao que? A câmera e a filmagem. Então, eu analisei a câmera e a filmagem, né? E tudo que foi filmado pela câmera, captado pela câmera, está submetido à edição, porque na edição você pode cortar o que você quiser, você pode fazer transições diferentes. Então, precisava de ter toda essa categorização aí. Agora, eu vou passar para a Zaira, que vai falar sobre nosso outro trabalho sobre feminino, sobre as análises do 8 de março, tá? Eu corri bastante para falar da Disney, porque eu já falei dele muito, eu queria salvar mais tempo para falar desse, para a Zaira falar desse, que é o que acabou de sair do forno aí. Agradeço novamente ao João Paulo pelo convite, da gente poder ter publicado no livro dele, e agora eu passo a palavra para a Zaira. E não se esqueçam de que vocês podem colocar suas perguntas no chat, desculpa. Agora vai, Zaira. Ok, Clarice, obrigada. Como a Clarice situou, um dos trabalhos que nós realizamos no final de 2019, saiu agora de 2020, eu acho que, em grande medida, ele pega uma sequência daquilo que a gente já vinha discutindo e problematizando para se pensar a multimodalidade como uma abordagem, né, em que a gente vai buscar nela amparo para compreender como se dá a reprodução de valores que se perpetuam, então, nesse discurso multimodal, em grande medida relacionada à noção, às questões de gênero, né? Então, a gente vai discutir uma relação de feminino versus feminismo, então, algo que foi nos intrigando, tanto nas representações visuais quanto verbais, como é que isso vai sendo reproduzido e representado. Então, nós intitulamos o nome do nosso trabalho de Feminino Modelo, demasiadamente modelo. E como é que esses modelos vão se ratificando, né, em campanhas que mencionam o Dia Internacional da Mulher. Então, nesse sentido, a gente tem como tem como ponto de partida, no início do nosso trabalho, uma provocação, mesmo que a gente entenda que a nossa preocupação é o signo, como ele se materializa, como ele é construído a partir dos princípios sociossemióticos, a gente vai na palavra dicionarizada, tá? Pode passar, tá, Clarice? Na palavra dicionarizada, porque a gente entende que não existe palavra neutra, mas ela estando ali em estágio de dicionário, subentende que ela não está em nenhum momento enunciativo, em nenhuma situação comunicativa. Então, só para fazer esse trocadilho em que a gente busca ali no dicionário esses conceitos em torno de feminino, então, o dicionário OASI que a gente vai buscar no primeiro momento, ele traz que feminino um conceito de relativo ao próprio nome de mulher, relativo ao próprio de fêmea, né? Então, isso que a gente vai encontrando lá, essas descrições. Atributos físicos e psicológicos que configuram o caráter e as qualidades das mulheres. Então, isso aí é uma dos conceitos, né, que traz para significar a entrada da palavra feminino no dicionário. Em contrapartida, feminismo vem conceituado como movimento de equiparação do direito das mulheres aos homens, movimento articulado na Europa no século XIX com o intuito de conquistar a equiparação dos direitos sociais e políticos de ambos os sexos, por considerar que as mulheres são intrinsecamente iguais aos homens
devem ter acesso irrestrito às mesmas oportunidades. Então, o nosso objetivo nesse primeiro momento é averiguar como é que a palavra estágio de dicionário trazia essas concepções, não no intuito de criar dicotomias, porque a gente já percebia que há uma relação de interdependência entre esses termos, mas a gente vai vendo como ele vai sendo representado, né, no cotidiano. E para um recorte de análise, a gente buscou, então, compreender como é que isso vai se dando na representação, principalmente no Dia Internacional da Mulher, em campanhas que vão deflagrando essa temática. Assim, como a Clarice situou, pensar uma metodologia, uma abordagem para a gente construir um raciocínio, um trabalho, e uma análise que tenha uma envergadura e que a gente consiga buscar essas representações de valores que vão se dar pelo discurso multimodal, a gente vai buscar algumas bases, algumas reflexões na sociologia. Em grande medida, a gente buscou dialogar com Bourdieu, principalmente nas reflexões que ele traz sobre o domínio masculino, né, em parte da sua obra. E o Bourdieu, nessa obra, ele vai citar que é comum, em determinados contextos, a gente compreender a noção de feminino como algo próprio de mulher. E aí a gente logo remete à visão de docilidade, delicadeza, fragilidade, maternidade, e a gente espera, cria-se uma expectativa, que as mulheres sejam sempre femininas, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas e até mesmo apagadas, né? Em contrapartida, né, que se espera dentro dessa representação, dessa projeção, o engajamento das mulheres em movimentos de luta para a equiparação de direitos entre homens e mulheres e pelo protagonismo e outros espaços sociais pode se distanciar, em grande medida, dessa noção que é construída nesse senso comum, né? Principalmente daquilo que vai se deflagrar como um dia simbólico, no 8 de março, instituído pela ONU em 75, como um dos marcos dessas lutas, cujas manifestações se dão pela igualdade dos direitos civis. Então, as perguntas que vai fazer parte dos nossos primeiros pontos de reflexão é querer compreender quais os padrões de feminino são projetados nos anúncios do Dia Internacional da Mulher, né? Como as mulheres são representadas neles, como os modos, os recursos semióticos são orquestrados e quais sentidos em potencial eles produzem. Em que medida esses sentidos aproximam e se distanciam da ideia de mulher que luta por liberdade, motivando a oficialização do Dia Internacional da Mulher, que se configura no dia 8 de março. Então, essas foram perguntas, questionamentos iniciais que nós, né, problematizamos para tentar tecer as nossas reflexões. E só fazendo uma observação aqui, que antes de definir a nossa delimitação, o nosso arcabouço teórico, em que medida a gente ia dialogar, a gente teve que olhar para a noção de feminino, feminismo e pensar a atuação do movimento feminista, de onde que ele sai, a sua gênese e os seus propósitos. Então, a gente vai ver que a partir da década de 60, uma grande atuação do movimento feminista na produção de material, né, de artigos, de livros, com temáticas relacionadas a gêneros, que em grande medida vai problematizar esse conceito de gênero, né? E a produção de conhecimento a partir de um viés crítico, né? Então, as mulheres, nesse sentido, se tornam muito mais engajadas e deixam de ser meras espectadoras, alvos de estudos, e passam a atuar como pesquisadoras. Então, a gente vê no cenário brasileiro uma atuação grande do movimento, justamente por levantar algumas bandeiras para propiciar, né, a entrada, a admissão das mulheres na educação superior, né, que eram espaços muito restritos ao público masculino. Então, a gente vai vendo as contribuições dessas reflexões, né, do movimento feminista no Brasil. Então, com essa lente histórica, o feminino é marcado por aspectos, né, o feminismo, ele é marcado por aspectos de força, resistência, altivez, coragem, se contrastando com uma visão comum, de senso comum, que associa feminina à fragilidade, ao espaço do privado, né, à submissão. E apesar de mudanças tímidas que a gente vai vendo gradativamente ou processualmente no cenário brasileiro, eu imagino que muitos colegas possam fazer uma transposição para o seu contexto cultural em outros países, mudanças relativamente significativas, porém tímidas, né? A mulher brasileira, curiosamente,
ela tem ocupado poucas cadeiras no legislativo. Recentemente, nós passamos por eleições municipais e a gente vê que há uma renovação pequena, relativamente pequena. A mulher ainda não ocupa determinados espaços. E é muito curioso que ela constitui a maior parte do eleitorado brasileiro e a gente não vê essa renovação, né? E em diversos processos de práticas sociais, e a gente vai delimitar agora como hegemonia, ideologia e poder, são evidenciados construções que vão legitimando uma representação do que viria a ser próprio da mulher, aquela limitação à docilidade, restringindo a sua ocupação a certas esferas sociais e cristalizando uma ideia de feminino como belo, recatado e do lar, que as mídias hegemônicas no contexto brasileiro fizeram questão de demarcar isso em determinado contexto, qual que é o padrão do feminino, né, de ser recatado, de ser do lar, em menção a uma ex-primeira-dama no Brasil, que ocupava esse papel e era muito exaltado, foi muito exaltado pela mídia, mas também muito criticado pelos movimentos, em decorrência de pensar o papel, né, e o protagonismo das mulheres. Então, a esse respeito, o próprio Bourdieu vai dizer que os homens possuem um monopólio, né, de todas as atividades oficiais, públicas de representação. As mulheres são excluídas dos lugares públicos que se realizam jogos comumente considerados mais sérios da existência humana, que são jogos da honra, aos homens os jogos sociais mais favoráveis para o desenvolvimento da virilidade, da política, do negócios, das ciências, e as mulheres tendem a exercer funções que se transportam para o papel da família, para dentro das empresas, para o espaço do privado. Então, quando a gente começa a buscar esses problemas, a essas reflexões, trazer essas contribuições que o próprio Bourdieu provoca na gente, a pensar a dimensão social, os aspectos sociais, né, desse espaço da mulher, e as representações que se tem em torno dela, os papéis que se espera dela no contexto social, a gente recorre, então, por achar adequado, à teoria da semiótica social. E por que a gente utiliza, vai buscar beber nessa fonte? Porque ela justamente nos dá condições de problematizar e descortinar as reproduções de valores que vão se perpetuando nesse discurso multimodal. Que a nossa preocupação é o significado, é a produção do signo, e como é que eles vão se produzindo, se reproduzindo ao longo da história. E por que a gente faz isso? Porque justamente a semiótica social nos traz uma abordagem historicizada e crítica, né, na sua gênese, na sua base. É uma abordagem que está articulada à semiótica, como a Clarice pontuou, a análise crítica do discurso, justamente por investigar e revelar como as relações assimétricas de poder são inscritas no discurso e são mediadas pelos sistemas e recursos semióticos. Então, nesse sentido, a gente vai buscando respaldo nessa teoria, porque ela nos dá condições de ir mapeando o sentido, tendo em conta as dinâmicas culturais e ideológicas nos quais ele está imerso. Então, para tanto, a gente fez um recorte, né, por delimitações, de alguns trabalhos, de algumas publicidades que foram, né, colocadas no contexto comunicativo, mundo afora, sobre a representação da mulher no Dia Internacional, que se configura no dia 8 de março. Então, nós selecionamos um corpus menor, e aí a gente vai pegar um conjunto de textos. No primeiro momento, a gente pega textos que são divulgados por empresas, né, de mídia. No segundo momento, por empresas de alimentação. E no segundo momento, por dentro de um contexto político, para demarcar o espaço político. Então, a gente vê que essa publicidade no contexto brasileiro, ela apresenta, né, uma imagem de uma mulher, como a gente divide por primeiro grupo. Essa empresa de publicidade vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, então traz a imagem de uma mulher. Eu não vou me ater a todos os detalhes em decorrência do tempo, né? Uma imagem de mulher configurada por meio de uma silhueta, porque você não define um perfil específico de mulher, qualquer mulher pode se projetar dentro desse espaço. Então, a gente vai ver como é que há a integração da imagem com o texto, né? E a gente vai vendo que a forma do contorno, a forma do design da publicidade, a mulher vai assumindo, vai acentuando alguns estereótipos físicos, como magra, cabelos lisos, saia ou vestido ali, uma pose similar a modelos de fotografia de moda,
né? Então, a gente vai ver que nesse modelo a gente vai destacando um estereótipo de corpo, de modelo, de papel social para a mulher. Então, há uma integração entre escrita e imagem. Quando a gente começa a olhar essa integração, a gente vai vendo que os padrões de aparência física que vão se destacando nessa escolha motivada por esses itens lexicais aí, que é moda, beleza, rímel, batom, sexy, unhas, joias, regime, depilação, escova, bolsa. Olha o conjunto de elementos que vão tentando caracterizar a figura dessa mulher. Olha os padrões de comportamento: sensibilidade, amor, carinho, delicadeza, doce. E os papéis desempenhados: mãe, amiga, filha, companheira, irmã. Então, nós não estamos questionando aqui que foge da mulher o papel da maternidade, de ser mãe, de ser carinhosa, mas a gente está problematizando como a gente vai acentuando e reproduzindo o imaginário do que vem a ser mulher e feminino, e onde ela tem que ficar circunscrita dentro do espaço social. Na sequência, a gente tem um outro anúncio de publicidade, e que a gente vê aqui uma forma de silhueta que vai lembrando, né, a dama do jogo de xadrez, e aí a gente vê, né, que a mulher é representada por um conceito de dama, né? Então, dá um conceito um pouco que ambíguo, que a gente pode trabalhar nessa metaforização do signo, pensar a dama como um conceito tradicional de monarquia, de nobreza, de mulher nobre, de ser dama, que serve, que se curva, que é contida, né? Que é treinada para cumprir requisitos de etiqueta e comportamento para garantir um casamento ideal. E dama na figura daquela peça que não se dobra, que ocupa todas as posições dentro do tabuleiro do jogo. Então, você tenta trabalhar essa ambiguidade para mostrar agora uma versão de mulher mais firme, mais independente, mas que também tem que ficar ligada a um aspecto de ser dama. E qual o conceito que repousa no imaginário social em torno da noção de dama para a nossa sociedade, né? Na sequência, então, o Bourdieu vai dizer para a gente, vai nos instigar a pensar como esse discurso vai se orquestrando por meio desses recursos, que vai se construindo o imaginário de colocar a mulher em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica. Elas existem primeiro pelo ou para o olhar dos outros. Então, vocês observam que elas estão ali como objeto de contemplação, ou seja, objetos receptivos, atraentes e disponíveis. Então, a gente vê nesse primeiro momento é mostrar a mulher como um objeto dócil, que precisa ser admirado, né? Que é um feminino que é aprazível, é sensível, precisa de cuidados, precisa ser exaltado dentro desse espaço, né? Na sequência, a gente passando rapidamente aqui, a gente vê duas publicidades, uma para uma empresa finlandesa de alimentação, que é o primeiro texto, e o segundo é uma empresa de produção de sorvetes em Bangladesh. Então, a gente vai vendo bem contextos culturais bem distintos, mas algo que vai sendo recorrente, né, no cenário que não é só o contexto brasileiro. Então, a gente vê no primeiro texto, um texto enxuto, né, em poucas palavras, com a imagem mais centralizada da esquerda para o centro, e faz uma alusão, né, se a gente pegar uma metáfora experiencial nos termos que o próprio Van Leuven vai dizer, que o signo que vai sendo construído ele de um rolo, né, que ele quebra a ideia de um rolo de cozinha, você vai quebrar paradigma, uma visão de que a mulher tem que sair dessa visão, quebrar esse paradigma de ficar circunscrita ao espaço doméstico da cozinha, mas a gente vai entender que quando você olha a textura do objeto que se dobra, que se quebra, é uma coisa de rigidez, o material é de madeira, vai criando metáforas experienciais do si que nos leva que não é tão simples de romper, né? E a mulher precisa romper. Será que é ela que tem que romper sozinha ou nós que construímos essa visão em relação da mulher a esse espaço? Então, problematizar essas questões é muito importante para a gente ir criando condições de refletir como que isso vai se naturalizando e como é que a gente precisa evidenciar essas assimetrias. Então, projeta, na verdade, um feminino ativo, destemido, que rompe com a tradição, né? Aqui a gente procura colocar, o anúncio procurou colocar nesses termos. O segundo, é curioso, que a gente coloca aqui, a visão de um projeto feminino que é
ousada por fora e suave por dentro, né? Ele usa nesses termos. Ousada, olha para você ver, o que que lembra para a gente a figura de um sorvete, de algo que é frágil, a luz, a temperatura, né? O calor, que é uma textura, um material que é soft, que é leve. Então, nos leva também a uma metáfora experiencial, que é de leveza, de fragilidade, de algo que é doce, né? Isso é por dentro que ela é usada, por fora ela é suave. Então, a visão de mulher, como é que ela precisa ser construída em torno da fragilidade, da suavidade, da docilidade. Olha o cabelo arrumadinho, né? O corpo delimitado por formas, uma noção de meiga, de comportada. Eu não estou explorando todos os aspectos aqui, composicionais, representacionais, porque a discussão ficaria bem extensa. Na sequência, pode passar, Clarice, os 2 últimos anúncios que a gente faz uma discussão está ligada ao aspecto político, né? Porque a gente vai problematizar uma questão relacionada à violência da mulher. Então, são produções dos setores políticos, um no contexto espanhol e outro no contexto brasileiro. Então, é interessante que, quando a gente olha, melhor dizendo, esses anúncios, eles celebram a data a partir da denúncia da violência, né? O texto produzido no contexto espanhol, aí da imagem de figuras geométricas que colocam o homem ao centro, dando contorno à sua imagem, é da figura do participante Pablo Iglesias, que assina a campanha. E a gente observa que ele mesmo no anúncio voltado para o Dia Internacional da Mulher, o homem ocupa o centro do texto para celebrar o Dia das Mulheres. E colocando como se fosse um personagem, e vocês podem buscar uma compreensão do contexto cultural. Quem é o Pablo Iglesias? Porque ele é um dos fundadores do partido do Podemos, no contexto espanhol, de esquerda, de uma renovação, com aquele que se coloca como o diferente, o novo, para ajudar a reformular e quebrar conceitos em torno da visão das mulheres, da atuação delas, e também para problematizar uma questão que é muito latente no contexto brasileiro, né? Se fala que é a questão da violência contra a mulher e feminicídios. Então, acho que reforço uma ideia, mesmo no dia voltado para as mulheres de comemoração, o homem ao centro como protagonista, né? Se coloca como um salvador, um herói, né? Responsável pelas mudanças necessárias, pelas quebras das tradições, dos paradigmas agressivos ao comportamento que se destina às mulheres. Então, na verdade, o feminino acaba sendo colocado como algo que está extremamente ligado ou dependente ou passivo de outros participantes. E essa pretensa feminilidade, nas palavras do Bourdieu, não é mais nada do que uma forma de asquiescência em relação às expectativas masculinas, né? Você vai colocando a mulher cada vez mais numa dependência masculina, né? Dos desejos e das conivências masculinas. Então, assim, e tem fora o outro texto que eu não discuti, que coloca a figura de uma participante representada, com um olhar de demanda negra, né? Eu acho que tentando colocar, não vamos entrar nessa discussão aqui, de salvar uma mulher, de como é que a gente salva a mulher, né? É pelo ato da denúncia, é pelo ato, né, de não se calar, mas aí ela busca uma interação direta, é um recorte, é um segmento, é um grupo, que no Brasil também é um extrato, que é a população que mais sofre no contexto da pandemia, no contexto da violência de feminicídio, né? Então, assim, vamos discutir essas questões, mas parece que salvar a mulher é compromisso de toda a sociedade, né? E ela precisa ser salva. Salva de quem? Dos próprios homens, né? Então, a gente começa a questionar o papel da mulher e o papel do homem dentro desse espaço. Na verdade, a mulher precisa ser salva por causa de um ato violento dos homens e não é uma quebra dos homens se reeducar e entender o papel da mulher dentro desse espaço. Então, assim, para ir para as considerações finais, eu gostaria de deixar algumas palavras, longe de chegar à exaustividade que o tema merece, né, que é bem rigoroso e problemática essa discussão, que requer muito mais profundidade nas discussões. O Dia Internacional da Mulher, pelo esse pequeno conjunto de textos que selecionamos dentro desses artefatos, nesses contextos culturais, acabam criando uma ideia que parece ser um pretexto para que sejam divulgados anúncios que reforcem o conceito de feminino e de mulher. E essas escolhas que vão tecendo esse design do discurso multimodal em torno do Dia Internacional da Mulher, definindo um modelo de feminino na sociedade que afasta
todo o pensamento feminista em prol da liberdade das mulheres. Então, a gente vai vendo um distanciamento entre a relação feminino e feminismo que pontuamos lá no início. E o Bourdieu vai dizer que construir a situação diminuída das mulheres, cujos efeitos cumulativos estão registrados nas estatísticas da diminuta representação das mulheres nas posições de poder, sobretudo econômico e político, né? Na sequência, pode passar, Clarice, para a gente ir fechando, os processos de comunicação, eles não só refletem os corpos reais, como têm poder de criar modelos considerados adequados. Então, a gente vai vendo que vai reforçando ainda essa visão daquilo que é adequado e qual o papel que cabe à mulher. E problematizar, que aí entra o que a gente acha importante da nossa pesquisa e que a gente pretende, e das pesquisas que usam a abordagem da multimodalidade, que está para além de uma mera descrição, mas como a gente observar esses recursos, a sua orquestração na vinculação de um discurso, como é que a gente pode problematizar para desconstruir e romper com modelos de feminino representados do espaço midiático de forma a garantir o acesso a outros espaços, como o político, o acadêmico, o mercado de trabalho, transcendendo uma noção de feminino como visão do corpo domesticado, dócil, frágil, que ocupa apenas o espaço do privado. Eu acho que é isso que a gente quis problematizar, em alguma medida, no trabalho. Longe de serem algumas considerações finais, eu acho que a gente tem muita coisa pela frente ainda, quando a gente observa o cenário nacional das eleições, as taxas de feminicídios que vão se recrudescendo atualmente em função de discursos que vão se acentuando, então o caminho não para. Eu acho que a gente, enquanto pesquisador, tem muita coisa para trabalhar, olhando pelas lentes da multimodalidade, como é que a gente pode problematizar, discutir e romper com esses estereótipos, com essas visões hegemônicas que vão se perpetuando no discurso. É isso. Muito bom, Zara. Vou tirar aqui da apresentação só para a gente aparecer. Deixa eu ver se tem mais. Não, tem não. Só para a gente poder ficar maior. A gente tem algumas perguntas. Eu pude passar pelo chat e é muito bacana assim essa diferença, né, de apresentar presencialmente para o virtual, porque a gente tem que ser muito mais multitarefas, né? Então, enquanto a Zaira está falando, aí você passa pelo chat, vê quem está participando e tenta cumprimentar as pessoas, tenta pegar as dúvidas que tem, e tem que ficar ligado na live também, né, no que a Zaira está falando, e depois volta. Então, assim, é uma outra dinâmica, muito, muito interessante. Eu queria cumprimentar todo mundo, eu vi muita gente querida prestigiando a live, a Dilamara, a Dani, a Vânia, a Sônia, a Vera, tantas pessoas bacanas que nos prestigiaram, agradeço demais. Tem outras, né? Esses aqui foram alguns nomes que eu vi. E aí, sobre as perguntas, né? A gente tem uma pergunta da Dani e tem uma pergunta, peraí, deixa eu ver, da Dani, da Vânia, e isso. E aí, eu vou responder primeiro a pergunta da Vânia, que ela pergunta assim: vocês diriam que a menção, né, o fato do Rod do Kress não ser muito mencionado, né, seria em parte devido à grande influência da gramática do design visual, especialmente e talvez especialmente de Kress 2010? A minha opinião, não sei o que a Zaira pensa, é que a grande influência da gramática do design visual é talvez o estilo, não sei se é só brasileiro, mas pelo menos assim, o pouco contato que eu tive internacionalmente, eu vejo que assim, a gramática do design visual não tem nem de longe o peso que ela tem aqui no Brasil. Então, ela não tem o peso que a gente vê aqui. Eu não vi, com as pessoas com quem eu convivi, eu não vi esse peso em Londres, eu não vi esse peso na Itália, né? Pesquisadores da Dinamarca também não vi. Então, assim, ela tem realmente ela tem uma propagação, uma força muito maior aqui no Brasil. Mas, assim, de fato, ele é o livro mais vendido, do Gunter é o livro mais vendido.
E aí, o que que acontece? Eu acho que é a nossa tendência para buscar aquilo que, entre aspas, já está pronto, sabe? Assim, então, ali você tem a lista de categorias, eu tenho a lista de categorias aqui, eu posso aplicar, eu já posso colocar e tal. E aí é muito mais prático. Não demanda que você entenda todo por trás. Já tem uma lista ali que está muito assim, é muito. É, a gente fica muito tentado a já pegar aquelas categorias e já ir direto tentando aplicar, sem entender tudo para trás, entende? Quando você vai para a RODCRES 88, eles não te dão isso, né? É um livro teórico, pesado, difícil. Eu já tive que ler várias vezes, já tive que sentar na frente, né, com o Gunter várias vezes com perguntas que eu achava estúpidas, ficava assim, nossa. Ó, eu pedi desculpa para ele, falava assim, desculpa, mas eu tenho que te perguntar isso, o que que é isso, o que que é tal coisa, porque é um livro pesado, é difícil, e eles não promovem as listas, os gráficos, os diagramas, com as categorias, entre aspas, bonitinho, igual a GDV faz, né? Então, eu acho que a utilização em massa da gramática do design visual é maior porque é um livro muito mais fácil de entender e que está pronto para ser aplicado, vamos dizer, né? À primeira vista, as pessoas, isso aqui é tudo que eu preciso, e nem se importa com o resto. E quando você pega, até o CRES 2010 também, né? E o 88, você tem que garimpar teorias ali. Teoria não, categorias, né? Você tem que pegar ali a noção de signo motivado, a noção do interesse, de design, de orquestração, de affordances, né? Não está prontinho para você. Aqui são as categorias da semiótica social, aplique. Não está assim, né? Então, acho que é por isso que a gramática do design visual é muito mais fácil, né, de ser aplicada à primeira vista, né? O que que a Zaira pensa, Zaira, sobre isso? Sobre a questão do RODCRES ser bem menos usado do que a GDV? Eu vou sintetizar, então, tentar colocar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, na construção desse trabalho, que a Clarice situou, que nós fizemos do Estado da Arte, ver a proeminência de Creswell Van Loof em 96 e 2006, inclusive foi algo que chamou a atenção do próprio Gunter na Dinamarca, quando ele assistiu a apresentação. E a gente queria ouvir dele uma possível resposta, e ele, como sempre, ele devolve, né, os nossos questionamentos para nós mesmos. E o que vocês acham? Então, assim, a minha leitura, inclusive a Dani coloca aqui se a gente percebe isso no contexto internacional. Eu acho que uma questão demarcada naquele congresso, para mim, que foi um marco, inclusive uma das apresentações que a professora Sofia estava, ela demarca justamente isso. Essa visão muito estrita desse arcabouço teórico voltado para um inventário de categorias analíticas torna a discussão reducionista. Então, isso também era algo comum que acontecia, né, em alguns contextos, em alguns países que recepcionam a teoria ou mesmo onde ela foi desenvolvida, acredito que não, mas como ela tem chegado em alguns contextos. Então, eu não sei mensurar aqui a dimensão, mas assim a gente tem condições talvez de fazer uma discussão com mais acuidade no contexto brasileiro em decorrência de olhar para esses dados. Quando eu me deparei com esses dados, eu me fiz o seguinte questionamento. A gente tem uma tradição muito pesada no histórico brasileiro em torno do termo gramática, né? Como algo que vem direcionar para a gente um conjunto de procedimentos e de regras que, se a gente se adequando, a gente consegue fazer uma análise mais adequada. Então, assim, primeira questão é a compreensão do termo gramática, que os próprios autores começam a problematizar no início de 96, que eles hesitaram em usar o termo, mas colocam ela ali não como um conjunto fixo de elementos, mas como um inventário, né, de discussões para serem problematizadas e para se pensar outras semioses, né, que não sejam restritas, circunscritas ao verbal. Então, quando eu começo a ler o Creswell, um artigo que ele produz em 2015 para o Congresso Internacional da Linguística Aplicada, ele fala, e é recorrente para todo mundo hoje, que é até jargão falar texto multimodal, sendo que todo texto já é multimodal. Então, como que a gente olha para isso? Então, algumas correntes teóricas,
quando não dou conta de ultrapassar, estritamente do significado, dar conta da semântica, do significado no plano verbal, e preciso ampliar, transcender, né, para outros modos e para outros recursos, consequentemente, preciso usar, em alguma medida, alguma teoria para dar conta disso. Então, a primeira teoria, que eu não vou dizer teoria, é uma abordagem, que é um desdobramento, é um braço da semiótica, que o próprio Gunter vai dizer, em 2010, eles vão lá, né, e usam algum conceito que dá conta de explicar, que dá conta de problematizar. E o Kress vai dizer o seguinte: quando eu penso na noção de agência, de produção de significado, de modos, eu não vou falar de qualquer lugar. Eu vou pensar a multimodalidade falando do lugar da semiótica social. Por isso que chegar na ponta do iceberg, pensar na gramática do ponto de vista aplicativo, é muito complexo você aplicar sem compreender a teoria na sua gênese. Então ele fala, eu vou falar de multimodalidade desse lugar. Então, o que a gente tem visto nas pesquisas é uma tentativa, em grande medida, de usar, de descrever, de aplicar essa gramática, porque ela traz esse inventário analítico, né, para a gente, mas é importante fazer esse movimento de conhecer a gênese da teoria, tá? E aí, o que eu coloco é dar um passo à frente, e é desafiador. Eu acho que a Clarice problematizou na fala dela. Fazer pesquisas, criar espaços e caminhos metodológicos vai depender muito do objeto de análise, o que o seu corpus fala, né? Que caminhos a gente precisa percorrer. Então, pensar no signo, no artefato semiótico, eu tenho que entender de que lugar eu estou falando, né? Para onde que eu tenho que pensar as noções de agência, de interesse, de orquestração, né? De trabalho semiótico. Então, a gente como orientador, e como já fomos orientando, a gente tem que pensar como é que a gente transcende o ponto da descrição. E eu acho que transcender o ponto dessa descrição é justamente para além da teoria, é buscar esse diálogo transdisciplinar, multidisciplinar, e como é que a gente vai bebendo em outras áreas de conhecimento, né? É nesse sentido. E vou falar uma coisa assim, da minha percepção enquanto leitora do primeiro momento. Ler Rod Kress 88 não é uma tarefa simples para quem não tem contato com a teoria, por isso que vai direto na GDV. E eu me sinto muito agasalhada na leitura quando eu leio Kress 2010, que eu acho que ela me envolve, ela pontua a densidade da teoria, mas de um ponto de vista didático. Agora, buscar, a partir de 88, nos dá essa complexidade para olhar para a dimensão teórica. Exato. E a Dani fez uma pergunta aqui muito bacana, e para falar sobre a pergunta dela, eu vou voltar no nosso slide, num slide aqui. Peraí. Deixa eu voltar nele. Este aqui. Bom, ela perguntou assim: interromper a análise multimodal na camada descritiva parece uma questão a ser considerada há bastante tempo, Clarice. Sempre pontuo esse aspecto em minhas aulas de pós-graduação. Tenho duas questões. Como podemos avançar nesse sentido em seu ponto de vista? E esse impasse também ocorre no contexto acadêmico internacional? Bom, para falar sobre isso, sobre essa questão do descritivismo, né, que a gente cai, eu volto nesse slide aqui da metodologia, em homenagem à Vânia, que a Vânia adora esse slide aqui, ela pontuou aqui para mim, mas ele cabe nessa questão que a Dani colocou. Olha só, a gente começa o caminho, né, aqui nas observações sociais, do banal, do nosso dia a dia. Daí a gente percorre todo esse caminho aqui e volta para o social. Então, é por isso que a teoria chama semiótica social. Ela parte do social, parte das minhas vivências, né? Então, a gente partiu das nossas vivências do 8 de março, das propagandas com as quais a gente teve contato, né? Ou com os filmes da Disney com os quais eu já tive contato. Partimos deles, tecemos toda a análise e voltamos para o social. Pensamos, o que isso tudo desses textos e dessa análise está apontando sobre esse social? Para onde isso tudo está levando, né? Então, quando a gente... Por isso que eu fiz a pergunta da Vânia primeiro, porque ela já pôs um gancho. Quando a gente fica no descritivismo,
Porque se a gente pegar a gramática do design visual pura, a gente cai num descritivismo muito grande, porque são muitas categorias, é muito tentador, né? Se a gente fica nesse descritivismo, a gente não sai, a gente não volta, a gente não faz esse percurso de sair do social e voltar com contribuições para o social. Não para dar soluções, mas para dizer identidades representadas, né? Questões que foram projetadas, juízo de valor que foram projetados ali, igual a gente fez, só pincelou, né, rapidamente aqui na live. Então, o risco da gente pegar muitas categorias é cair nesse descritivismo. Então, tá bom, Clarice, mas eu não estou pegando só a gramática do design visual, eu estou indo na teoria e tudo, e mesmo assim eu estou tendo um problema de ficar muito descritivo. O que é que eu faço? Na minha opinião, eu passei por esse impasse, foi muito difícil das princesas da Disney, porque era muito dado, muito material. Acho que quando você lida com um vídeo, é um desafio maior, porque são muitos modos envolvidos, né? E a Dani também perguntou se isso também ocorre internacionalmente. Sim, ocorre. Eu já vi vários trabalhos do Jeff Bessemer, da Kate Cowan, da própria Carrie Jewett, falando sobre essa questão do descritivismo, da Diane Mavers também. Tem um artigo deles muito bacana falando só sobre a apresentação de data, de dados. Depois você me cobra, Dani, que agora eu não vou lembrar o nome, mas pode me cobrar ele por e-mail que eu te mando. Muito bacana, porque isso é um impasse. Como fazer com aquele tanto de dado ali e botar ele no formato de um artigo e ficar consistente e não ficar descritivista, né? Então, como resolver esse impasse, né? Que foi a pergunta. Na minha opinião, é o seguinte: primeiro, você tem que fazer que fique interessante para o seu público. Quem é o seu público? É a sua banca, né? Ou é um artigo? Vai ser apresentado aonde, né? Então, tenta imaginar em que eles estão mais interessados para você poder selecionar os dados, né? Uma coisa que a gente tem, uma solução que a gente tem com a internet muito bacana hoje é que a gente tem um lugar que a gente pode botar tudo. Então, por exemplo, eu não podia mostrar os vídeos da Disney, até por questão de direitos autorais. Mas aí, o que eu fiz? Olha, você quer? O link está aqui. Olha lá. Olha como é que ficou lá. Então, isso salva espaço, né? Ou no trabalho que a gente fez de compilação, né, de 2013 até 2017, a gente pôde fazer um blog e colocar todas as planilhas, todas as coisas lá, que não dava para a gente anexar no periódico da Delta. Não dava para a gente colocar, mas a gente pôde fazer isso online. Então, às vezes, esse recurso do online ajuda muito para a gente poder falar assim, ó, quer saber mais sobre isso? Ou quer saber os anexos desse artigo? Estão nesse link aqui. E aí você pode gratuitamente fazer isso e conseguir focar mais nas conclusões, no sentido das análises, né? Porque é muito chato a gente ficar vendo tabela, quadro, 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 e não chegar assim, tá, mas isso te fez concluir o quê? Né? Aonde que isso levou? Ao mesmo tempo, se a gente já vai direto para as conclusões, você falou, a pessoa partiu da onde? Ela tirou isso da cabeça dela? Cadê a análise? Né? Cadê o dado analisado? Então, você seleciona, para constar no seu artigo ou na sua apresentação, você seleciona aquilo de acordo com o que você acha que seu público vai querer, né? Pega o resto todo, faz um compilamento online e deixa disponível em algum lugar, coloca o link lá para as pessoas irem, né, para acessarem o restante, vamos dizer assim, tá? Se for um caso de vídeo, uma coisa muito grande. E deixe espaço para as suas análises, para as conclusões, para o debate, para você sair do social e voltar para o social, porque aí seu artigo vai ficar relevante, vai ficar bacana, né? Então, a compilação de dados é um problema, a apresentação no formato acadêmico é um problema, porque é muito limitado, né? Então, eu recorro muito à internet para que eu consiga enxugar, né, essas categorias, não as categorias, mas enxugar a apresentação dos dados e fazer ficar menor,
sem perder a consistência, porque aí eu tenho fazer referência, eu tenho para onde fazer referência. Falar assim, olha, eu fiz isso tudo aqui, mas está em tal lugar, vê lá como é que tá, né? Então, é uma possibilidade. Vídeos também, você pode postar, né, os vídeos, se for a observação de sala de aula, ou se for entrevistas, né, você pode simplesmente colocar o link, você não precisa mais ficar colocando, né, e aí você tira os prints só daquele exemplo que você pincelou, que você pensou, né, não precisa ser tudo mais. Então, é uma ferramenta muito bacana. Eu queria estar no presencial para eu poder ver a cara da Dani, para ver se ela estava fazendo assim, ou para ver se ela estava fazendo assim, tipo, não, mas peraí, para saber se eu estava respondendo ou se eu estava fugindo aqui, né? Não sei se está contemplado. Como o meu olho está aqui, eu não consigo olhar para o chat, só agora que eu vou ver no chat se a Dani se sentiu contemplada com a resposta ou não, mas eu espero que sim. Zaira, o que você tem a dizer sobre essa questão do descritivismo? E aí a gente fecha, porque eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Tem mais uma pergunta da Isadora, e aí a gente fecha. Vai lá. Eu acho que o descritivismo, você já ponderou ele um pouco na sua fala. Eu só gostaria de fazer um complemento. Eu acho que é uma das perguntas basilares para essa apresentação. Pensar em metodologia sem cair no esmo de ser descritivista e se perguntar qual a contribuição da minha pesquisa. Qual a contribuição do meu trabalho para além de um publique pereças e para preencher um lápis? Então, a nossa pesquisa, ela tem algo a dizer, tem algo a contribuir. A gente já sabe que a gente não vai mudar o mundo, mas problematizar determinadas questões, romper estereótipos, questões discursivas que são amplamente hegemônicas e que estão cristalizadas em relações de poder, eu acho que é algo que a gente precisa problematizar em nossas pesquisas, dada a natureza e o objeto de análise. Então, eu acho que quando você aponta aí na sua fala de como você pode colocar esses dados em repositórios digitais, essas questões, isso é uma forma, um instrumento importante que na comunicação contemporânea a gente tem como dispositivo para tentar enxugar um pouco do espaço que os trabalhos tomam, né? Mas, em grande medida, eu acho que a gente tem que se perguntar, né? O que eu quero pesquisar, né? Que questões eu quero abarcar, né? E a partir de delimitar o seu problema, as suas perguntas de pesquisa, né, em qualquer contexto. E em que eu quero problematizar? Então, quando a gente começa a se problematizar, a problematizar determinadas questões, a gente vai observando que a multimodalidade, ela nos dá um inventário riquíssimo, ela é muito ampla, né? Para a gente analisar a linguagem, né? E como é que ela vai circulando no espaço social e vai recepcionando, né, diversos elementos que vai, na verdade, contribuindo para a constituição de um determinado discurso. Então, algo que não nos pode perder de vista é a noção de signo, de significado e do discurso. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai entender que a metodologia, a abordagem multimodal, ou a multimodalidade, ela serve como um instrumento de pesquisa. Agora, longe dela responder as questões que a gente tem problematizado. Aí a natureza do seu corpus vai te levar, vai te direcionar para buscar reflexões em torno disso. É muito complicado chegar num anúncio digital ou impresso e falar que tem a cor tal, que cria uma rima, uma composição, só fazendo uma referência ao trabalho aqui, que tem uma rima, um significado composicional, experiencial, e delimitando esses níveis de significado, mas dizer, o que isso vai dizer para se pensar, né, esse construto social? A gente tem que entender que a semiótica social, como eu pontuei, é uma abordagem, né, que ela está historicizada, ela é uma abordagem crítica, ela faz um mapeamento dos significados, como é que eles vão se constituindo. Então, a minha pesquisa, o meu trabalho, as minhas perguntas têm que me levar a uma problematização, uma discussão que não dê uma resposta em si, mas que nos leve a olhar, a problematizar, a buscar romper ou criar alternativas de reflexões. Então, em grande medida, não é só o descritivismo. Acho que o referencial vai nos dar um inventário de possibilidades para a gente ver como é que esse significado pode ser descrito, foi orquestrado, mas, em grande medida, o que ele diz dentro, como você falou, desse seio social, desse espaço social, as relações de poder que estão incrustadas nesse espaço. Então, a gente precisa ir além,
questionar as questões de solidariedade, de poder, de agência. Isso vai muito da natureza do corpus. Uma coisa que eu demorei a assimilar no meu doutorado é que você define um corpus que você quer problematizar e pesquisar, não é enfiar todas as categorias nele para dizer, e é bom que você aprende, né, usar as categorias, mas é o seu corpus que fala, é o seu problema de pesquisa que fala, e a partir do que ele fala, a gente vai começando a compreender como que a gente vai descortinando e fazendo o desdobramento dessa discussão. Por isso que a gente sempre tem na academia essas redes de diálogo aqui, orientadores, para a gente ir avançando nessa discussão. Porque se a gente for meramente aplicar categorias, a gente fica no mero movimento linguístico, né? A não ser que seja um trabalho de cunho metodológico, para a gente pontuar metodologias, mas a gente tem que entender que a nossa pesquisa tem algo a dizer, tem algo a falar e tem algo a contribuir. A multimodalidade não vai dizer por ela vai ser um caminho que a gente vai percorrer discutindo com outras áreas de conhecimento, outras teorias, que não vai nos dar subsídio para entender todo esse movimento. Exato, exatamente, né? A multimodalidade, ela, se eu fiz uma análise multimodal, eu estou dizendo que eu fiz uma análise de vários modos. É só isso. Então, dizer que eu fiz uma análise baseada na multimodalidade, quer dizer, eu fiz uma análise em que eu considerei mais de um modo semiótico. É isso que quer dizer. Tá, aí você fez essa análise como? Por isso que a multimodalidade não pode ser tida como teoria, né? Porque ela é um jeito, ela é um caminho, que é olhar para o texto pensando nos vários modos que o compõem. É só isso, entre aspas. Né? Não tem, assim, a multimodalidade não vai te dar categorias, ela não vai te dar aporte teórico, ela vai estabelecer o jeito que você vai olhar para o texto. Eu vou olhar para ele considerando todos os modos que estão envolvidos. Né? Agora, a partir de quem, a partir de quê, vai demandar, né, a interdisciplinaridade, vai demandar, né, o meu esforço e o meu movimento de buscar teorias. E por isso que, muitas vezes, as pesquisas ficam, entre aspas, pobres, né? Ficam fracas ou muito descritivistas, muito na superficialidade, porque é um reflexo também do que a pessoa leu, às vezes, né? Ela não leu mais teorias, né? Ela ficou muito presa na leitura das categorias. E, às vezes, aplica as categorias com maestria, mas porque não tem o conhecimento das teorias que envolvem, aí, realmente, como é que ela vai voltar para o social, vai falar do social, se ela não buscou, né, uma abordagem interdisciplinar, né, ou mesmo a semiótica social, enfim. Bom, para finalizar, eu achava que era uma pergunta, mas era um comentário da Isadora, que elogiou a professora Zaira, falando que achou muito pertinente a Zaira começar a fala dizendo que busca não incentivar uma dicotomia entre o feminino e o feminismo, porque, infelizmente, essa ideia se faz muito presente e até mesmo incentivada em meninas, né? Mulheres femininas e não feministas, como se um desses adjetivos fosse negativo e outro positivo. Porém, muito bem dito na fala, o que de fato é feminino e feminilidade, né? Certamente ultrapassa essas ideias de delicadeza e submissão. Então, é exatamente isso que a gente quis falar nesse artigo, né, do 8 de março e também das princesas da Disney, é que está na nossa mão, né? A gente que constrói o que é o feminino, né? Se a gente continuar com essa cabeça de que a mulher feminina, ela tem que depilar sempre, ela tem que fazer unha, ela tem que usar maquiagem, ela tem que ser magra, ela tem que ser recatada, ela tem que ser do lar, isso vai se perpetuar. Então, assim, não dá para ficar nos extremos. A questão muito que vem é da liberdade. Eu quero usar maquiagem? Eu uso. Mas se eu não usar, eu vou ser feminina mesmo assim, né? Eu quero fazer unha? Eu faço. Se eu não fizer, ou se eu vir uma mulher que não está com a unha feita, eu não vou dizer que ela é menos mulher por causa disso, né? Ou se alguém que decidiu não ser mãe, alguém que não se casou, deixou de ser mulher, né? Deixou de ser feminina? Claro que não. Então, eu acho que a questão do feminino e da feminilidade vai muito para essa questão da nossa liberdade de querer, porque também não pode chegar no outro extremo de falar assim, nossa, toda mulher que casou, ela caiu no conto da carochinha, ai, tadinha, olha, ela sucumbiu ao sistema. Não, a mulher tem direito de casar se ela quiser. Se ela não quiser, ela também não casa, né? Então, nenhum dos dois pode ser estereotipado, né? Então, eu acho que é isso que fica,
a questão da gente poder se libertar, a própria mulher, né? Se libertar de padrões e não perpetuar esses padrões para as filhas, para as sobrinhas, para as alunas, né, de graduação e para os homens também, né, nas nossas relações aí de trabalho, de afetivas, enfim. Bom, se Zaira não tem mais nada a dizer, eu agradeço demais a todos que ficaram com a gente por esses minutos, essa 1h20 que a gente ficou online. Agradeço demais. Fico muito feliz com a participação de todo mundo. Acho que a gente teve um momento super produtivo. Espero que a gente possa ter contribuído e a gente, com certeza, foi muito enriquecida, né, Zaira, com as contribuições que teve aí do público. E depois eu vou passar, eu dei uma olhada rápida no chat, mas depois, ainda bem que fica gravado com os comentários, porque aí eu consigo passar um por um, Zaira também, para a gente poder conseguir, né, armazenar toda a riqueza que teve na discussão do chat. Então, eu agradeço demais a oportunidade à Redlane, fico muito feliz com a oportunidade, agradeço muito a Zaira por ter topado fazer essa live comigo. E espero ter outras, né, oportunidades aí. Eu sei que a Redlane, essa é a última do ano, dessas conversas sobre multimodalidade, mas eu sei que ano que vem a Redlane retoma esse projeto das conversas, trazendo outras duplas ou trios de pesquisadores para conversar. No mais é isso, Zaira, quer dizer suas palavras finais para a gente terminar? Acho que só reiterar o que você já disse, agradecer imensamente ao público, que é o motivo da gente ter esse espaço, que nos agrega, que fomenta essas discussões, aos colegas do Brasil, que sempre têm participado, colaborado e têm tecido esse diálogo conosco, em especial aqui agradeço aos colegas da UFMG, aos meus orientandos, ao pessoal do Nordeste, o grupo da Dilamar, a Vânia, a Maria Zenaide, que a gente tem muita estima, e também, principalmente, a Redlane, que quando eu conheci Dominique na Dinamarca, muito rapidamente, saudei a iniciativa desse grupo de tentar aproximar nós, brasileiros, junto com os colegas, os hermanos aqui latinos, e potencializar nossas pesquisas, nossos diálogos, e me sinto muito feliz por esse espaço. Em tempos tão difíceis de pandemia, a Redlane acabou sendo um espaço que nos agrega, que a gente se acha mais próximo dos colegas. Tem o encontro do ICON em Valparaíso, a gente vai estar de bebê, mas vai ser virtual, vai possibilitar participar, e eu acho que é isso mesmo, nós temos que nos potencializar enquanto colegas, enquanto pesquisadores, e nos agregarmos, né, enquanto unidade mesmo na rede latino-americana. Então, assim, agradeço imensamente à Clarice, aos colegas do Brasil e principalmente à Redlane. Obrigada, gente. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Redlane. Obrigada, Zaira. É isso. Até mais.